Conheça o Kotai. Bom, se tratando do que está acontecendo no mundo, Esse é aquele judeu lá a gente não sabe se há um cessar-fogo ou não, e até quando ele pode durar, mas você se tornou um jornalista referente no assunto Oriente Médio, né? Conflitos envolvendo Israel, Palestina, Israel e Hamas, agora Israel e Irã, etc. Isso daí já é uma coisa que você tem vasta experiência. E quando você vê a figura de um judeu, né? Você se classificando como um antisionista... Tem gente que ainda duvida da Bíblia, tem gente que ainda duvida disso tudo. Um dos menores povos do mundo ali, tá? Não tem ninguém. 0,2% da população. E tem todo esse poder em tanta nação. Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, onde você quiser, Argentina, toda a Europa, todo esse poder, eles mesmos dizem. Os bilhões, as mídias, tudo que eles têm. Como pode? Os muçulmanos são bilhões de pessoas. Eles não têm esse poder nos lugares. Os cristãos. Né? Tá na cara. A pessoa ainda duvida da Bíblia, duvida das profecias. É porque você, então, tem um lado nessa história. Sim. Que não é tão comum de se esperar. Isso. Como que você chegou nessa conclusão? Conta pra gente. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que é a diferença entre sionismo e judaísmo. Acho que é a primeira coisa para poder explicar a minha própria trajetória. Muitas pessoas acham que sionismo e judaísmo são a mesma coisa. E o sionismo é a identidade do povo judeu. Certo? Muita gente acha isso. Então, muita gente também acha que quando alguém é anti-sionista é porque ele é contra os judeus. E não é nada disso, Júnior. Sionismo é uma corrente ideológica do judaísmo. O judaísmo é a identidade do povo judeu. O povo judeu é um povo diverso. Não só diverso pelas suas origens nacionais, mas também diverso, como todos os povos, pelas suas convicções ideológicas. Há várias correntes ideológicas no judaísmo. O sionismo é uma dessas correntes ideológicas, que ganhou maioria. É verdade, o sionismo ganhou maioria entre os judeus. Mas o sionismo não é o judaísmo. Eu vou fazer uma comparação que eu tenho feito em muitas conversas. Tá bom? O sionismo está para o judaísmo, assim como o nazismo esteve para os alemães e o fascismo para os italianos. Ser contra o sionismo não é ser contra os judeus, assim como ser contra o nazismo não era ser contra os alemães. E ser contra o fascismo não era ser contra os italianos. Então a gente tem que separar muito bem o sionismo, o que é esta doutrina, do que são os judeus. Eu sou judeu, por parte de pai e mãe. Os meus 4 avós, 3 são judeus, incluindo minha avó materna. Como se sabe, o judaísmo considera judeu apenas quem vem do ventre judaico. É uma matrilinearidade, né? Então é pela ascendência materna que se determina se é ou não um judeu. Seus avós, então, estavam presentes na época de Hitler na Alemanha? Não, eles vieram da Alemanha, da Polônia. Minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, vem da Polônia. Meus avós paternos, eles vieram de Varsóvia, da capital da Polônia. Minha avó materna veio de uma pequena cidade na tríplice fronteira entre a Polônia, a Ucrânia e a Bielorrússia, chamada Lutsk. Uma cidade pequenininha, que ainda existe. Mas era curioso, como ela ficava na tríplice fronteira, e as fronteiras desses 3 países eram muito oscilantes, ela nasceu em Lutsk e era polonesa, porque quando ela nasceu em Lutsk, a Lutsk era polonesa. Uma das irmãs dela, que também nasceu em Lutsk, mas nasceu antes dela, quando a fronteira era da Ucrânia, ela era de Lutsk, mas ucraniana, porque a cidade mudava muito de fronteira. Então, minha avó materna veio de Lutsk, da Polônia, meus avós paternos vieram de Varsóvia. Eles vieram para o Brasil no início dos anos 30, porque havia já muito antissemitismo na Polônia, a perseguição aos judeus anterior ao nazismo, e porque também houve aquela grande crise econômica de 1929, e isso estimulou muito a imigração do mundo inteiro, especialmente... Não, perseguição aos judeus na Polônia antes do nazismo. Isso aí a Bíblia, em um monte de lugar, bem antes, historicamente, já tinha. Então não é uma invenção. Da Europa para as Américas, não é? E eles vieram nessa leva, eles chegaram aqui no início dos anos 30. Então eles tiveram mais tempo de vida aqui no Brasil do que na... Certamente. Agora, muitos dos meus familiares continuaram na Polônia. Então, esses familiares foram liquidados, foram assassinados durante o Holocausto. Então, irmãos da minha avó, sim. Na minha família, nós temos 19 mártires do Holocausto. Alguns em campos de concentração, outros lutando contra o nazismo. 2 irmãs da minha avó eram militantes comunistas na Polônia. Elas passaram para a fronteira da Bielorrússia, onde a União Soviética organizava uma guerrilha contra os nazistas. Os nazistas, em junho de 41, invadem a União Soviética, e na área invadida pelos nazistas, entre elas a área da Bielorrússia, mas também a da Ucrânia, havia uma guerrilha antinazista. Essas minhas 2 tias-avós participam da guerrilha antinazista na Bielorrússia, e as 2 são assassinadas. Uma é fuzilada, a outra foi enterrada viva. E vários outros desses 19 parentes, esses foram aprisionados em campos de concentração, foram levados à morte nesses campos de extermínio depois de 1941. Isso por parte de mãe. Por parte de pai foram outros... A gente tem uma contabilidade menos precisa por parte de pais, mas a gente calcula mais 15, 20 familiares que foram mortos também pelo lado paterno durante o Holocausto. Então, minha família é uma família judaica, eu sou judeu. Agora, eu não sou judeu religioso. Eu sou um judeu secular. O judeu secular é o judeu que não tem uma religião, não tem um vínculo com a religião judaica. Isso sempre foi uma tradição no judaísmo. Sempre houve um número expressivo de judeus seculares. Judeus que não acreditam na religião judaica. Né? Minha família... Você vê, esses que não acreditam estão salvando a religião, denunciando os absurdos. Enquanto os religiosos, para variar, mataram Cristo, estão fazendo as besteiras. Você vê, às vezes,
tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, A gente tem que ficar quietinho, que Deus que manda, não tem jeito. Deus sabe o que faz, né? sempre foi anti-sionista. Desde os meus avós. Ou seja, sempre foram contra a doutrina sionista que nasceu no final do século XIX. Por que? Você poderia perguntar, por que alguns judeus iam ser contra isso? Essa frente de poder. Porque o pai dele queria ter paz. E fala, nós judeus não podemos ter paz, as nações acabam nos odiando, nos expulsam. Todo mundo odeia a gente, expulsa a gente, fala mal da gente, por culpa de vocês. Que fica falando que vocês são os especiais aí, o resto é animal e querem tomar tudo e destruir tudo. E aí os caras são contra. Falar, os caras não podem viver em paz porque em nome deles fazem esses absurdos aí. Os goim. 9. A doutrina sionista se transforma num movimento organizado e num projeto. Esse projeto confluiria para a criação do Estado de Israel. E o que é essa doutrina sionista? O grande patriarca, o grande fundador do movimento sionista moderno é um cidadão chamado Theodor Herzl. Ele era austro-húngaro. Ele nasceu em Pest. Tem essa também, né? O comunismo perseguiu bastante. O próprio Stalin. Também. Você tem que ver, ele é comunista também, não sei. Era como a cidade de Budapeste, hoje a capital Ele do Hungria, se dividia em Buda e Peste. Ele nasceu em Budapeste, mas ele pertencia E o ao Marx Império. também, né? E o Hegel e toda essa galera aí. E o Engels. O austro-húngaro, na sua adolescência, ele se muda para Viena. Ele era um judeu secular, ele não era um judeu religioso. E ele funda o movimento sionista. Bom, também é o que fala. Um fala, o outro fala que não. E o outro quem mais? A maioria é, né? Se você pesquisar aí, você acha quem era e quem não é. Todas essas correntes que foram vindo aí, que fez o mundo moderno, inclusive na economia, tem tudo algo em comum. Por isso que os caras permitem a difusão, né? Moderno. Pô, a Viena do século XIX era uma Viena ultra intelectualizada, né? Super. Ele era um homem conservador, um homem de direita, não religioso, e ele cria essa doutrina. Uhum. Essa doutrina, como qualquer doutrina, como qualquer ideologia, como qualquer corrente ideológica, tem muitas alas, não é? Alas mais moderadas, alas mais extremistas, eles brigam entre si, mas há um consenso dentro do sionismo. Tem dois princípios que determinam o que nós podemos chamar de consenso ideológico do sionismo. Quais são esses dois princípios do consenso ideológico? Adorando os aborteiros, a gente faz, O que você tá falando aí? Deus te ajude aí a achar lógica, pelo amor de Deus, Vocês querem atenção, tá precisando de amor? A gente, a cultura woke? Ah, você tá falando deles, né? Dos judeus, só se for. Porque quem bate recorde é eles. A gente quer mesmo, é o nosso reino. A gente pode fazer uma putaria, a gente pagou caro no fogo da morte. Quem tem que ser o livro vivo são eles, quem tá devendo pra Deus são eles. A gente tá no lucro, abrindo mão do que somos, pra proteger o divino no lugar daqueles que deveriam estar lá. Então não se esconde atrás de loucurinha não, que na hora do fogo todo mundo sente, todo louco sente a queimação da agonia. E fica quietinho, rapidinho. Deus te ajude. O primeiro princípio, a criação de um Estado judeu, de um Estado de supremacia judaica. Um Estado étnico, um etno-estado, uma etnocracia. O conceito que se usa varia muito conforme o historiador, conforme o estudioso. Não é? É a ideia de que a única maneira que os judeus teriam de enfrentar o histórico antissemitismo, especialmente na Europa, seria criar um Estado próprio sob sua supremacia étnica. Vamos nos lembrar, Júnior, isso é muito importante, que no final do século XIX os judeus não eram uma nacionalidade. Quando a gente fala na criação do Estado judeu, não é a mesma coisa do que a criação do Estado brasileiro na época do colonialismo português. Tá? Os brasileiros eram uma nacionalidade submetidos ao colonialismo português, não era isso? Então nós nos libertamos do colonialismo português e a nossa nacionalidade, que é a nacionalidade brasileira, pôde constituir um Estado independente, ao menos formalmente, a partir de 1822. Não era isso que acontecia com os judeus. Os judeus não eram mais uma nacionalidade no final do século XIX, não eram mais uma nacionalidade há 2000 anos. Os judeus deixaram de ser uma nacionalidade quando foram expulsos da antiga Canaã, depois rebatizada de Síria-Palestina e de Palestina, né? Um nome que é moderno, é um rebatismo daquela região pelo Império Romano. O imperador Adriano é que rebatiza aquela região de Palestina. Então os judeus foram expulsos, foram para a diáspora, que é essa palavra para uma imigração em larga escala, foram para a diáspora e os judeus foram viver em cada grupo de judeus em países diferentes, especialmente na Europa, numa primeira etapa, um pouco depois, um pouco para o Oriente, e finalmente se espalhariam pelo mundo. Então os judeus tinham deixado de ser uma nacionalidade, embora se mantivessem como um grupo étnico e parcialmente religioso. Um grupo étnico porque você tem a herança cultural judaica muito antiga. E parcialmente religioso porque, como eu já disse, uma parte dos judeus era religiosa, outra parte não era religiosa. Então, a ideia de Theodor Herzl ao criar o sionismo foi construir um Estado de supremacia étnica judaica. Um Estado no qual os judeus mandassem. O que é uma coisa completamente anômala no século XX. O Estado racial, são poucos aqueles que foram constituídos dessa forma. Não é? Na modernidade, no século XX. Então esse era um princípio do sionismo, criar um Estado de supremacia étnica judaica. O outro princípio, construir esse Estado na Palestina, terras ancestrais dos judeus. Só que a Palestina, na época em que surgiu o sionismo, tinha como ampla maioria populacional os árabes muçulmanos, aqueles que hoje nós chamamos de palestinos. Portanto, a única maneira de criar um Estado de supremacia judaica na Palestina era o colonialismo.
Era você expulsar os palestinos. Era você segregar os palestinos. Espero que ela esteja falando do cara. Falando de judeus, né? Não comigo. Se foi comigo, já valeu pra... Tancou alguma coisa que sirva pra quem serviu. Me perdoe se eu entendi errado, mas... Parece que tá falando com a gente. Aí responderam ali, começou uma briga no chat e eu entendi que era com nós. Mas já dei uma resposta que vale pra quem não tem coragem de falar o que ela disse sem querer. Mas eu não sei. A gente não, a gente sofre pra ser leal a Deus. E para de, se for com a gente, porque a acusação falsa volta pra quem acusa. Simetricamente. Né? Isso aí, qualquer religião, qualquer mitologia, até a matemática entende. Você faz a conta, sobra o que não é pertinente ao equilíbrio. Então. Mas se é o cara, ele também não, coitado. Ele tá se arriscando ali até. Era você dominar os palestinos. Então, esses são os dois princípios do sionismo. Um princípio. Dei mó rage, né? Nem era comigo. Criação de um estado de supremacia étnica judaica. O segundo princípio, o direito reivindicado. Tá vendo, Satanás? Parece uma puta agressiva. Calma. Oh. Cara, já sai mordendo. Cara, que tem tanto fogo pra queimar. Uma chance. Pelo sionismo de colonizar, parcial ou totalmente, a Palestina para construir esse estado de supremacia étnica judaica. Isso é o sionismo. Como judeu, eu sou anti-sionista, eu sou contra essa doutrina porque eu a considero racista e colonial. E eu não posso aceitar uma doutrina racista e colonial. Meus valores me impedem de aceitar qualquer doutrina racista. Tá vendo? Meus valores me impedem de aceitar qualquer Olha isso, doutrina. ele tá sendo mais a Torá viva. O que ele tá falando, a Torá manda. E ele contra os religiosos, fazendo o contrário total, seguindo o Talmud, querendo matar todo mundo. E sendo racista. Mano, Deus é lindo demais, né? Não tem jeito, velho. Ai, ai. Doutrina colonial. E por isso, a minha família, desde os meus avós, judeus, eles foram sempre contra o sionismo. E, portanto, contra a criação do Estado de Israel. E contra o que virou, o que era já previsível, o regime sionista. Virou um regime colonial e racista, tal e qual a doutrina que lhe deu origem. Complexo, hein? Complexo, longo a história. Porque alguns vão dizer que, na verdade, sem o Estado de Israel, o povo judeu foi perseguido. E em qualquer lugar que um judeu estivesse, não teria como ele ser cidadão de segunda classe. Ele poderia dizer não, que eu tava ele respondendo o chat, velho. Se vocês não acompanhar o chat, não vai entender nada. é vítima de racismo. Ô, Júnior, qual é o lugar mais perigoso pra ser judeu no mundo? O mais perigoso? Pô, aí é... Uns dizem que é lá no Oriente Médio O mesmo. lugar mais perigoso é Israel. Onde é o lugar que você conhece que mais morrem judeus? Porque o sionismo construiu um sistema colonial e o povo colonizado fez o que faz todos os povos. Resistiu. Resistiu recorrendo inclusive à luta armada. O que é previsto pelo direito internacional. Você sabe que existe uma resolução da ONU, 3103, aprovada em 1973, que concede aos povos submetidos ao colonialismo o direito de reagir contra os estados coloniais através de todas as formas de luta, inclusive a luta armada. Então, esse regime colonial que é o sionismo, que é o Estado de Israel, foi respondido com a resistência do povo palestino. E aí, os judeus vivem em segurança. Os judeus vivem muito mais seguros no Brasil, na Argentina, na França, nos Estados Unidos, no Irã, do que em Israel. Você sabe que tem uma comunidade judaica no Irã? Ele me falou. São 20 mil judeus que têm representação. Fala várias verdades, ó. 20 mil judeus no Irã com mais direitos do que os são caras parlamentares. E que são antigos na região. Muito antigos, porque data de uma história muito longeva. Diz respeito à origem mesmo, né? Quando você tinha lá em Canaã, você tinha o reino de Judá, que é a origem da palavra judeu. O reino de Judá ele foi destruído pelo Império Babilônico. E a elite judaica daquela época foi levada para a Babilônia. Só que Ciro I, imperador persa, derrota a Babilônia e conduz os judeus de volta a Canaã. Permite os judeus retornarem a Canaã. Então Ciro I, imperador persa, foi um herói dos judeus. Não. E alguns judeus Ciro II. preferiram continuar morando na antiga Pérsia. E essa é a origem dessa comunidade judaica tão antiga no Irã, que é anti-sionista. Eu outro dia estava vendo uma entrevista do parlamentar que representa a comunidade judaica no parlamento iraniano, deputado que representa a comunidade judaica iraniana no parlamento, e ele duríssimo contra Israel no conflito agora, a favor do governo do Irã e contra Israel. E talvez seja a mais antiga comunidade judaica contínua, seja do Irã. Ali ela nunca saiu de lá. Então. Ela nunca saiu de lá, essa comunidade. Muitos judeus iranianos. Pode ser que tava de antes lá também, né? Já tinha antes também. Agora não sei se ele errou ou se ele falou de propósito, aí eu tenho que voltar. Porque se ele quis dizer que é um herói, ele tá falando Ciro II, né? Que salvou, devolveu eles. Mas... Porque antes os caras foram levados lá, né? E... Até que nunca foram maltratados, né? Até na Bíblia lá. Você vê que tem uma...
A não ser quando teve maldade mesmo, que aí até quando Esther salvou, usando todo o desdobramento lá, porque eles não queriam se... Por lealdade a Deus, eles não queriam se submeter aos outros deuses e ficar adorando o próprio rei, né? Mas tá bom. Eles imigraram, claro, mas essa comunidade persiste há centenas e centenas de anos. O que mostra muito claramente essa diferença entre judaísmo e sionismo. Então, Israel não é uma resposta para o antissemitismo. Israel, ao contrário, ele aprofunda o antissemitismo. Ô Júnior, no mundo inteiro hoje, muita gente está muito chateada, muito amargurada, muito enojada, muito enraivecida em função do genocídio do povo palestino. Sabe o que as pessoas falam? Aquelas que têm menos informações? Olha o que os judeus estão fazendo. Porque o sionismo conseguiu convencer a opinião pública mundial de que sionismo e judaísmo é a mesma coisa. Outro dia eu estava jantando na casa de um amigo meu, nós descemos ali, ele mora num prédio, estava lá o zelador dele, que é um sujeito que vai escutando as informações, vai querendo se informar, e ele diz, chamou ali meu amigo, fulano, você está vendo o que os judeus estão fazendo ali na Palestina? Eu estava junto e falei, meu senhor, não são os judeus, são os sionistas. Ele olhou para mim assim, mas não é a mesma coisa? Porque Israel sempre propagou essa falsidade de que sionismo e judaísmo são a mesma coisa. Então, há uma raiva no mundo contra os judeus. Qual é a origem dessa raiva nos tempos de hoje? São os crimes que Israel comete contra o povo palestino. Você viu isso que ele falou? Foi exatamente o que eu falei. Você viu? A galera vai pensando que é a mesma coisa. Então, com raiva de judeu, que é a mesma coisa, eles falaram. Não é? O sionismo não é a mesma coisa? Por culpa desses cristãos batendo palma. Desses rabinos e toda essa galera defendendo o absurdo, né? Esse é o segredo pelo qual os judeus são ricos. Aqui no Ocidente sempre se fala dos judeus num tom de tipo, eles são muito poderosos. Eles estão em Hollywood, eles estão na indústria da música, eles estão em diversos pontos estratégicos, digamos assim. Então você tem os grandes ganhadores de Nobel, você tem os grandes bancos, tem os grandes qualquer coisa, entendeu? Até saiu uma lista das empresas, né? Agora mudou. Agora tem um monte de indiano, mas as empresas top da Bolsa Americana, os CEOs, etc. Como, por exemplo, a CEO do YouTube, a CEO do acho que... Caraca, não sei qual que foi a outra. Mano, esse corte tem que ser Junior Red Pill de verdade, velho. Essa é a Red Pill verdadeira. Bem, que foi Do trocado, Matrix. agora é um indiano. Mas, enfim, eu acho que era Netflix também. Judeus. Gente, você olha pro topo, você vê judeu pra caramba lá. A que se deve esse, entre aspas, sucesso dos judeus nessas áreas? É uma longa história. Os judeus... Você viu? Denunciou tudo, falando a verdade. E ao mesmo tempo perguntando por quê, né? E dando a chance de se defender. Falou, até que ponto, né? durante muitos séculos, foram um povo privilegiado. Privilegiado por quê? Os judeus, eles são expulsos da Palestina no ano 70 da Era Comum, como o pessoal diz, da Era Cristã, né? Mas atualmente os historiadores estão utilizando, eu acho correto isso, Era Comum, porque nem todo mundo é cristão, você não precisa usar uma referência cristã. Mas todo mundo veio da Revolução Cristã, que recontou o tempo, deu dignidade pra todo mundo, permitiu você falar o que tá falando, que se não fosse Cristo você ia morrer na pedrada. Então não custa por gratidão deixar depois de Cristo. Antes de Cristo era assim, depois é assim. Eu posso ser eu mesmo graças a ele. Por que apagar isso? Quem quer apagar isso? São esses que você tá criticando que querem apagar. Então nos anos 70 da Era Comum, o Império Romano destrói o Segundo Templo, né? Em Jerusalém. Destrói Jerusalém. Os judeus ainda resistem. Os últimos focos de resistência judaica são esmagados no ano 135 da Era Comum pelo imperador Adriano. E ali se consolida a segunda Adriano, Diáspora. tá me ouvindo? Os judeus saem da Palestina e migram especialmente para a Europa. Depois de 70, depois de... Isso, exatamente. Entre o ano 70 e o ano 135 da Era Comum. Quando os judeus chegam na Europa, eles não tinham terras. Nós estamos falando de sociedades agrícolas, né? Sociedades da antiguidade eram sociedades agrícolas. Os judeus não tinham terra. Os judeus
tinham que buscar uma maneira de viver sem se transformar em escravos. Os judeus não queriam ser escravos. Acho que é normal, é legítimo. Não é? Então, qual era a maneira que os judeus puderam conquistar o seu ganha-pão? É engraçado que para os judeus trabalhar para os outros é escravidão. O gentil tudo bem trabalhar para eles em todo lugar, nas suas próprias nações, né? O brasileiro trabalha para judeu, o americano trabalha para judeu, todo mundo, o europeu trabalha para judeu, beleza. Mas quando um judeu trabalha para o gentil, é escravidão. Pô, isso é talmudismo, isso aí. Aí beleza. Se vocês estiverem puros o suficiente, vocês não precisam de fato, né? Agora, o problema é fazer o que vocês fazem, com a liberdade e o poder que Deus lhes deu. Comércio. Porque aquelas sociedades agrícolas da antiguidade, elas não produziam dentro das suas unidades, acho que é judeu ateu. dentro daquelas propriedades agrícolas, elas não conseguiam produzir todos os artefatos necessários para a sua vida. Elas compravam instrumentos de trabalho, compravam roupa, compravam móveis, e muito do que essas sociedades compravam vinha do Oriente. Então os judeus vão se transformando num povo-classe que vai assumindo quase uma tarefa monopolista no comércio. Quem quiser conhecer bem essa história, eu sugiro ler um livro, Júnior, do Abraham Leon, chamado A Questão Judaica. Abraham Leon foi sionista na juventude, depois ele rompe com o sionismo, se transforma num historiador marxista e ele morre num campo de concentração. Eu já ouvi esse nome desse livro, mas não sei se é o mesmo livro. Não, é que tem dois com o mesmo título. Um tem... É que eles aprenderam a ser uma nação que flutua, né, sobre as outras. Então eles têm uma hierarquia que não depende da terra. Eles estão em todas as terras. Eles têm uma conexão, uma troca de conhecimento, de cultura. Onde eles vão, eles são aquela repetição, independentemente do lugar e da terra. Então, aí aquilo que uma nação teria de possibilidade só naquele território, eles têm a nível mundial, né? Agora, isso foi dado para eles fazerem o mundo amar Deus, não humilhar Deus igual eles fazem, né? E aí por isso que... E também é assim porque a liberdade leva ao erro, que faz o movimento acontecer. E esse preço já foi pago pelo Messias, eles só tem que aceitar e também não aceitam, então acabam ficando às margens até que aceitem. Isso que o Apocalipse conta ali, né? Sobre a questão judaica do Marx, o Marx escreveu um livro chamado Sobre a Questão Judaica, e A Questão Judaica do Abraham Leon. Tá bem? Tá bom. Bom, perfeito. Então, os judeus se transformam num povo-classe vinculado ao comércio. A expressão povo-classe é uma expressão muito difundida por Abraham Leon. O que é o povo-classe? É quando um determinado grupo étnico ou nacional emigra e quase que monopoliza uma certa atividade. Vamos pegar aqui São Paulo? Quase todas as padarias são de portugueses, não? Uhum. Então, se a gente fosse usar o conceito do Abraham Leon, a gente diria que os portugueses em São Paulo se transformaram num povo-classe que controla o ramo das padarias. Por que isso acontece? Porque vêm os primeiros imigrantes, abrem um negócio, aquele negócio deu certo, os demais se somam àquele negócio. Os portugueses traziam desde muito tempo receitas de como fazer pães, de como fazer doces. Os doces portugueses são maravilhosos, né? E dominaram. Isso aconteceu com os judeus na antiguidade, eles dominaram o comércio. Ao dominar o comércio, os judeus geraram uma renda mercantil e um excedente monetário. E por que eles ganhavam assim? Por conta da... Ganham ainda, né? Por conta de uma coisa que cristão não faz, a usura. Você ganha dinheiro com a necessidade de alguém, então eu te empresto e te cobro caro pra cacete. Ainda. Eles não cobram entre eles mesmos, cobram só dos outros. E aí eles enriquecem muito rápido, porque eles emprestam entre eles mesmos sem juros. Aí todo mundo prospera, enquanto eles cobram pros outros com muitos juros. E ainda com a troca do câmbio, que eles que decidem entre as nações o quanto que vale de juros, de imposto, de taxa. E aí é muito excedente no PI. Nossa, fica exponencial, né? Muito dinheiro. Enquanto que a maioria imensa daquela sociedade, dos donos das terras aos escravos, na antiguidade havia escravos e não servos, eles não tinham esse excedente monetário. Com o comércio, os judeus passam a desempenhar uma segunda atividade, que é a atividade de usura, do empréstimo a juros. Fora que aí eles determinam quanto vale o ouro. Por quê? Os parentes deles que vendem o ouro dos outros países, que eles estão trocando. Quanto vale a troca, aquele banco é do meu primo, aquele do outro primo, aquele do outro primo. Quanto vale o diamante, Aí pronto, o mercado é deles. Eles são os mercadores. A Bíblia fala isso também. Que ninguém vê. E ficam depois, se perdem, curtem a putaria, a luxúria, a ganância, a avareza. Excedente monetário e
os donos das terras, os cidadãos comuns, os monarcas, eles precisavam de recursos. Esse excedente era emprestado em troca de juros. Comércio ele falou, hein? e finanças foram as atividades que os judeus passaram a concentradamente exercer. Todos os judeus viraram comerciantes ou viraram financistas, banqueiros, entre aspas? Não. Há uma diferenciação de classe dentro dos judeus. Mas os judeus se mantiveram, mesmo na diferenciação de classe, muito unido. Unido porque a atividade comercial e a atividade creditícia geravam ódio. E porque eles se priorizam também, né? Se eles têm um emprego de gerente lá, um emprego da hora, eles vão preferir o sobrinho, o primo, o amigo, a vizinha, o judeu, do que pôr um goi lá, que ainda é burro. Das populações, né? Ou não? É muito simples. O que os caras fazem e falam, o goi tá lá... Porra, é que... Infelizmente. Quem gosta de banqueiro? Aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo? Acho que não. Ninguém, né? De comerciante, você gosta um pouquinho mais, mas ninguém também... É lógico, porque o banqueiro não devia existir. Um banqueiro é alguém que tem o coração de uma nação na mão. Ainda mais esse banco deles aí, que é mundial, Reserva Federal Americana, o banco que imprime a moeda de uma nação é um roubo, é um parasitismo. Não tem como alguém gostar de um banqueiro. Você tá vindo no nosso país decidir quanto vale o nosso trabalho, os nossos bens, com o papel que você imprime. Não tem como, o banco tem que ser da coesão popular, o povo se une e com as devidas organizações que o povo determina, você vai ter a devida fiscalização na impressão de um dinheiro de forma proporcional aos serviços e produtos gerados. Isso é o dinheiro, é o sangue, tem que correr de acordo com o fluxo, com o tamanho o tanto de veia, tamanho do corpo. Se é pouco sangue ou muito sangue, você se ferra, vai dar pressão alta ou pressão baixa. Inflação ou deflação. É uma arte isso também. Eles dominaram isso e fazem parecer complicado pra ninguém saber, ninguém estudar ou ficar repetindo asneira. Você sempre acha que o comerciante tá cobrando mais caro do que devia, de que o comerciante não está entregando a mercadoria com a qualidade que propagandeou, né? Então, são atividades que na sociedade moderna já geram ódio. Imagina na antiguidade, cara, imagina você trabalhar de sol a sol no campo, chegar na cidade para comprar uma mercadoria e encontrar do outro lado... Como que o cara vai ter o banco, a impressão do dinheiro? Como que um povo vai ter o controle do banco na mão? A impressão de dinheiro, quanto vale o dinheiro de uma nação ou das outras nações, que é pior ainda? Tem que ser a coesão do trabalho que vai determinar o quanto que vai ser impresso, o quanto que vale. Ou não, um desses que vai determinar o quanto valeu o seu trabalho, daquele. Não, é a nação, é o povo, seus representantes, que até então eram necessários, agora com o Congresso Online nem isso precisaria, né? Mas beleza, também não sei qual é o número aqui mais, essa bodega sumiu. Eles teriam essa... O governo tem que ter esse controle para você ter essa estimativa, essa soma da produção geral para determinar ali o fluxo correspondente. O cara não pode fazer inflação de inflação conforme os seus interesses, conforme o seu estoque, conforme a sua conexão com outras nações para ferrar o seu próprio povo, que nem é seu povo, afinal. Isso é absurdo. O balcão, um pessoal que não trabalhou de sol a sol e que as mãos não têm calos, porque não tiveram que trabalhar na terra. Você não vai ter bronca? Essa é a origem do antissemitismo. A origem do antissemitismo é essa. Vem da inveja. Resumindo, é isso. Vem da inveja, mas vem da posição de classe que os judeus passaram a exercer. Tá? Essa é a origem. Se você olhar para um lado é a inveja, se você olhar para o outro lado é o privilégio da posição de classe no comércio e nas finanças. Diante deste ódio que essas atividades econômicas geravam, os judeus, para se protegerem... As pessoas não têm o ódio dessas atividades econômicas se elas fizessem um bem. O problema é que vem um povo estrangeiro, domina o coração de uma nação, que é o banco, o fluxo de dinheiro, tudo que passa pelo sangue, que são os produtos, e deixa o próprio povo passando fome ali, o povo dessas nações, enquanto eles enriquecem em cima de todas. Lógico que o povo fica bravo. Foram centenas de nações, mais de 100 que eles foram expulsos. Por isso. Se eles fizessem um banco, se importassem com o povo local, obedecessem a Torá, que é amar o estrangeiro, respeitar o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros no Egito,
ser uma luz para os povos. Se eles respeitassem a Torá, as pessoas iam amar, iam agradecer que eles fossem para lá. Mas eles seguem o Talmud, fazem absurdos, o povo fica puto quando descobre, quando vê o motivo dos males. Esse é o problema. E aí quem vai e aplaude como se fosse uma coisa só, suja a Torá, que salva nações enquanto o Talmud derruba. Eles, e se manterem unidos, eles usaram a religião. Usaram assim, a religião foi o elemento de manutenção da unidade do povo judeu, dos judeus ricos e dos judeus pobres. A sinagoga virou a casa comum dos judeus. As práticas de compaixão, de filantropia, que são tradicionais no judaísmo, vêm daí, porque os judeus ricos apoiavam os judeus pobres para se manterem unidos, porque unidos era mais fácil enfrentar o antissemitismo que nascia. Mas você... Tá um pouco, né? Mas você atribui, então, essa... Mas se você lê o Talmud, os textos antigos judaicos, eles falavam, em outras vezes, lá eles falam 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões. E se morresse 6, e pode ter sido muito, de qualquer jeito é horrível, né? Se foi 6 ou 3, é horrível do mesmo jeito. Agora, os números realmente ficam estranhos, aí fica parecendo mentira tudo, né? Mas claro que sofreu muita gente, morreu muita gente. Agora... que é estranho essa matemática porque sobreviveram muitos milhões também, e aí não fecha a conta ali, né? Não fecha, se fosse hoje, com o tanto que tem, mas sei lá, Deus que sabe, de qualquer jeito é horrível, se fosse 1 milhão já seria horrível, né? Mas que tem, a gente tem que torcer e ajudar a gritar a verdade para não acontecer de novo, porque o mundo vai achar de novo que isso aí a Torá, o Talmud é a mesma coisa, vai ficar com raiva de todo mundo de novo, todo judeu de novo, se a gente não espalhar a verdade e não fazer eles se arrependerem e ficarem do lado do Messias. Origem, e isso rendeu, digamos, essa fama aos judeus de serem... Vamos lá, vou chegar lá. Um povo elevado, mas quando você olha para os dias de hoje, isso continua da mesma forma. Vamos chegar lá. Durante muitos séculos, ao controlar o comércio e as finanças, os judeus tiveram 2 elementos fundamentais para aumentar o seu nível cultural e educacional: tempo e dinheiro. Alguém que trabalha, vamos pegar os dias de hoje, alguém que trabalha 10 horas por dia, que tem que pegar 3, 4 horas de condução por dia, tem condição de estudar direito? É difícil, Tá, né? É difícil, não é? difícil. Tem condição de ler um livro? Tem condição de ver um filme com tranquilidade? Tem. Mas se você tem tempo livre, tem dinheiro, você vai... A novela, o Big Brother, a galera assiste. Porcaria, a galera assiste. Se quiser assistir, assiste. Quiser ler, lê. É que a gente quer alívio, né? aproveitar parte do seu tempo livre para melhorar sua condição educacional e cultural. Então, o judaísmo foi gerando isso. O tempo livre e o excedente financeiro acumulado no comércio e nas finanças foram usados para desenvolver as artes, para desenvolver escolas, para desenvolver uma prática cultural e educacional muito elevada. Então isso fez com que, desde a antiguidade, por esses privilégios derivados da sua posição de classe, da classe dos mercadores e da classe dos financistas... Queima quem fica sem Jesus, né? Fica louco aí, esquizofrenia, acusando os outros falsamente, queima. Agora, Jesus tem a misericórdia e a ira. E eu sou o que Deus disser, eu sou poeira, Deus é. Você devia ficar leal, se manter leal a ele e não meter a louca. Porque, pra quê? Privilégios esses que eram parcialmente distribuídos pela coletividade judaica através das sinagogas e das instituições que o judaísmo criava, permitiu aos judeus, então, essa situação, permitiu que os judeus tivessem um nível educacional e cultural desde a antiguidade superior à média europeia. E isso vai passando de família a família. Tá? Que é mal usado, né? Você vai treinando a educação e a cultura. Passam a ser valores fundamentais da educação e a cultura. A ideia de cultura e educação no judaísmo é muito elevada. Essa cultura talmúdica, com essa ideia, com bons aprendizados econômicos, também vem aprendizados horríveis sobre as nações, sobre os povos. E aí dá essa coisa horrível, esse racismo que eles têm, tudo isso. E esta é a base pela qual os judeus se desempenham até hoje. Nas atividades intelectuais, os judeus têm um certo destaque.
Então, ela não é produto do código genético judaico, ela não é produto de que os judeus são mais inteligentes do que os outros povos, isso é tudo racismo. Aí nesse caso pode aplicar racismo reverso, racismo é supremacismo, né? É dizer os judeus são melhores, essa história do povo eleito, nada disso. Nada. Foram privilégios antigos, que foram se passando de século a século, que permitiu aos judeus ter um nível... Mas não é isso a bênção? Deus deu essas bênçãos e foram passando, e não é isso. E por que não é um privilégio? Porque essa hipocrisia também... educacional e cultural e um letramento, um treinamento na cultura e na educação diferente. Então, nas famílias judaicas, não é. É muito comum. A Rafaela, ela é da escola, não é? Ela era, aí sai, entra, tem uns surtos aí, acho que se for ela mesmo, não sei. A importância que se dá à cultura e à educação. É uma tradição, é muito importante. Você nasce numa família judaica, Você conhece música, arte, o tempo todo. línguas. Você vive disso. O tempo todo é o que importa, não é o que você tem no bolso. Depois muda, a conversa muda quando você vai crescendo. Né? Mas quando você é criança, não importa o que você tem no bolso, não importa o que você tem na cabeça. O que tem dentro da sua cabeça, ninguém nunca vai te tirar. Né? Então, e assim, a lógica educacional da acumulação de conhecimento, da acumulação, vamos usar um termo moderno, a acumulação de capital cultural, é um traço distintivo da tradição judaica. Então, isso é que leva a esse desempenho judaico. Claro, porque se você pegar outros povos que foram submetidos a situações brutais, como é que você vai esperar o mesmo nível cultural e educacional? Vamos falar de um país como o Brasil, com 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão, Júlio. Então, a brutalidade nesse país. Concordo. Né? Brutal. Quer dizer, então, a escravidão no Brasil acabou outro dia. O que são 140 anos do tempo histórico? O que são 140 anos? São 4 gerações. Pô, os judeus foram escravizados em bem menos tempo, já tava rico de novo. Caramba, vocês acabaram de ser escravizados no Holocausto lá, como foram várias vezes, em vários tempos, e vocês rapidinho tava rico de novo. Porque vocês têm conhecimento divino, né? Enquanto os outros povos são levados a ficar nas margens, e vocês até ajudam, vocês não, né? Os sionistas. A ficar rebolando funk lá, fazendo putaria, deixando as criancinhas se perder, fica pobre mesmo, pra sempre. Agora vai demorar quantos anos? 100, 200, 300, 500? Quantos séculos precisa pra parar de pôr as crianças pra rebolar? Pra parar de aceitar dinheiro de gringo, de cultura woke, pra fazer o molequinho sonhar e ser bandido, né? Ter orgulho do que sofreu e querer fazer um mundo melhor. Olhar pro esforço de pai e mãe, de pessoas que trabalharam pra não fazer o errado, né? É que fica botando grana ali, cultura woke bota grana ali. Não é culpa do tempo não, nem da escravidão, é culpa de um golpe, né? Que envolve isso também, que não é falado. 5 gerações. Então é evidente que um povo que sofreu 300 anos de escravidão, 140 anos depois, ele não vai ter, na média, construído um patamar educacional e cultural como um povo que teve uma outra trajetória, como foi o caso dos judeus. Né? Então a gente tem que sempre olhar para a base material dos processos, sabe? E essa é a base material. Os judeus concentraram as atividades mercantis e financeiras e durante muitos séculos tiveram o privilégio do tempo e o privilégio de uma renda mais elevada. Isso foi mudando com o desenvolvimento do capitalismo. É com o desenvolvimento do capitalismo, veja só que ironia. E muita gente acha que é o contrário, né? Que os judeus têm tudo a ver com o capitalismo. Não. O judaísmo começou a enfrentar dificuldades seríssimas com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Na Europa Ocidental, em primeiro lugar, começa a se desenvolver o capitalismo e surge uma burguesia local. Essa burguesia local é uma burguesia não judaica. E quais são as primeiras atividades que a burguesia realiza ao nascer? As atividades mercantis. Quem estava ocupando as atividades mercantis? Judeus. Então aquela burguesia emergente olha para os judeus e diz: eu quero essa atividade mercantil, ela não vai mais ficar com você. Você é um estranho à nossa sociedade. Conheça o Kotai Project. O Talmud, os caras seguem um livro que fala que todo mundo é animal naquela sociedade. Que as mulheres são pra eles usarem à vontade, que as crianças são pra usar à vontade. O Talmud fala um monte de absurdo. Do nada, esse povo que determina o que eu como, o que eu visto. A minha sociedade tá uma putaria. E tá tudo na mão de vocês? Lógico, sai daqui, lógico. Quem que não faria isso? Agora, o problema é pensar que é a Torá. E a gente tem que separar a Torá do Talmud. Porque a culpa não é de Deus, a culpa não é de Israel. E nem do judeu em si. Mas dessa perdição na sinagoga do mal, que afastou eles do Messias e levou eles pra esse inferno. Então é isso que a gente tem que consertar. Ou tentar, né?